Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Chumbo Trocado Não Dói no nosso canal do Vise Ideias, que agora eu agradeci aos 10 mil inscritos e já estamos com 10.300 hoje. E hoje eu tenho uma personalidade fantástica aqui também, que é o Dr. Laudo Natel, que ele é desembargador do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e advogado e mora em Caldas Novas. Como é que o senhor está? Tudo bem? Como é que você está, Fernando? Tudo bem? Tudo jóia? E hoje eu vou fazer muitas coisas boas aqui, vocês ficam até o final que vocês vão ver coisas interessantíssimas. E vou fazer a primeira pergunta então, já sabe como é que é a dinâmica do chumbo trocado, né? Como é que é essa questão da profissão do desembargador do TRE? Como é que atua isso? Bem, Fernando, a todos os seguidores da Vise, primeiramente é uma honra para mim estar aqui compartilhando com meu amigo Fernando, né? Foi meu médico, é meu médico, e nos transformamos em amigos. Isso. E sempre com conversas que sempre edificam, que acabam trazendo luz a muitas dúvidas que às vezes temos, ou às vezes até mesmo a perquisições. Às vezes nos faz parar para pensar em determinados assuntos. E quando recebi o convite do Fernando, iria com o maior prazer, como estou aqui hoje. E a ideia é justamente estar trazendo para os internautas, para aqueles que acompanham o canal da Vise, entender como algumas coisas funcionam, como é a vida da gente, porque hoje a grande curiosidade é saber como a pessoa vive, como é o comportamento, como ele se comporta na sociedade. E é isso que chama atenção hoje na internet. Porque a internet ela passou a ser muito padronizada. E hoje, quando você fura essa bolha, quando você sai dessa bolha, você acaba atingindo pessoas e de uma forma que às vezes nem sabe como, mas acaba tendo o resultado necessário. Bem, como você disse, eu estou como desembargador no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E também como advogado. Explico. Falei, um juiz que é advogado, né, realmente buga a cabeça das pessoas. Bem, eu sou advogado, já me formei em 2001 pelo SESUC, né, em Catalão. Eu não resido em Goiânia, eu resido em Caldas, eu moro em Caldas, onde eu tenho meu escritório, e advogo desde essa época e também sou professor universitário. E em 2022, eu fui escolhido em uma lista tríplice pelo Tribunal de Justiça de Goiás para figurar entre os advogados e participar, então, da escolha pelo presidente da República de uma das vagas do Tribunal Regional Eleitoral. Fui, então, escolhido como juiz substituto e, posteriormente, reconduzido e agora como juiz titular. Para que todos entendam, o Tribunal Regional Eleitoral, né, a Justiça Eleitoral é uma justiça diferenciada, porque ela possui, ela é uma justiça perene, mas de uma composição efêmera. Ou seja, os juízes não têm vitaliciedade, eles têm mandato. Então, o mandato são de 2 anos. E quem escolhe é o presidente da República. E é composto por 7 pessoas. Esses 7 são 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás, 2 juízes de direito de última instância, né, juízes já no ápice da carreira de primeiro grau, um juiz federal, porque aqui nós não temos sede da Justiça do Tribunal Regional Federal, e 2 advogados. Esses 2 advogados eles têm que ter 2 requisitos. Seria advocacia há mais de 10 anos, advogar há mais de 10 anos, notório saber jurídico e também reputação ilibada. E com isso, então, eu fui escolhido, né, pelo presidente da República por 2 vezes, estou lá, vencendo meu primeiro biênio como titular agora em janeiro, e enfrentando grandes desafios nessas eleições. Quando eu falei da diferença, nós temos aí um ponto importante. Mas se você advoga e é juiz, eu fico impedido de advogar na área eleitoral. Então, meu escritório ele continua funcionando normalmente e lá a gente atua muito na área civil, né, que é uma área bem ampla, e eu fico impedido de atuar na área eleitoral, que é a área que é a minha paixão. Onde eu terminei agora o mestrado, justamente defendendo a minha dissertação em cima de um tema que é do eleitoral, que é referente à questão da fraude à cota de gênero, que virou uma epidemia, né, onde a fraude que seria uma aparência de cumprimento da lei, mas na verdade você não está cumprindo a lei, você está fingindo que está cumprindo a lei. Então, mais ou menos esse é o contexto. Então, eu sou lá de Caldas Novas, tenho 47 anos, e estamos aí cada dia aprendendo mais. Que bacana. Vocês viram que o tema é muito interessante, principalmente agora que a gente se aproxima dessas eleições que talvez seja a mais polarizada de todas, né? Não é verdade? Eu acredito que vivemos um sistema de polarização desde 2016, que começou na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E ali realmente assim, a emoção começou a falar mais alto do que a razão, até mesmo na forma de escolha. Mas isso deve-se a vários fatores, entre as quais as redes sociais. As redes sociais acabaram sendo, ao mesmo tempo que temos grandes vantagens, né? Encontramos pessoas que há muito tempo não víamos, e nos interagimos, mas ao mesmo tempo ela
ela tem fim lucrativo. E percebe-se nesse fim lucrativo que, dependendo do tipo de propaganda, eu consigo atingir determinado público. E o político percebeu isso. E falou, opa, isso aqui é uma oportunidade também de chegar. Porque a propaganda política, qual que é a ideia dela? A ideia é chegar até o eleitor. Assim como se você tem uma empresa, você quer naquele consumidor específico. E diferente daquela propaganda em massa, hoje as redes sociais, através dos algoritmos, eles conseguem fazer uma propaganda personalizada para o Fernando, para a Amanda, para o João, para a Maria, que preenche aquelas convicções que nem mesmo você tinha. Exato. Para você ter uma ideia, em 2012, Michael Kozinski, que era um psicólogo, que é um psicólogo, ele desenvolveu uma tese chamada psicometria. A psicometria é o quê? Na psicometria, você mede a personalidade da pessoa pelo comportamento dela nas redes sociais. Olha só, não é o que ela posta, é o que ela interage. Não é questão passiva, é questão ativa. Então ele conseguiu, em 2012, identificar que com 64, 68 curtidas, sabia se a pessoa era republicana ou se ela é democrata, a orientação sexual dela, se ela era filho de pais separados. Isso em 2012. Em 2012, hein? Evoluiu tanto a psicometria, para você ter uma ideia, Fernando, que hoje é possível com 10 curtidas, como você manifesta nas redes sociais, com 10 curtidas, eles sabem mais de você do que seus colegas de trabalho. Com 50 curtidas ou 70 curtidas, mais do que seus amigos. Com 150 curtidas, sabem mais de você que seus pais. Com 300 curtidas, sabe mais de você do que seu cônjuge. Nossa. Com mais de 300 curtidas, sabe mais de você do que você mesmo. Às vezes, vontades e desejos que você tem e que você ainda não despertou para que tivesse. E isso, hoje, eu costumo brincar que nós temos um avatar, um voodoozinho tecnológico em que sabe tudo com você. E quem fornece essas informações? Nós mesmos. Porque hoje, o que as redes sociais querem? Eles querem duas coisas. Querem seu tempo e querem seus dados. Exato. Né? Perfeito. Não, e é tão verdade isso que todas as vezes que eu pesquiso um determinado assunto, o meu Instagram e o próprio YouTube, ele começa a jorrar coisas daquele assunto. Agora mesmo foi a questão dos bonsais, né? Eu ganhei 2 bonsais agora no Dia dos Pais e eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre bonsai e agora meu Instagram só recebo coisa de bonsai e de violão, de guitarra, tá vendo? Justamente. De música, que realmente me interessa muito. Mas essa é a ideia, porque hoje a propaganda ela vem personalizada. E que é uma coisa melhor do que uma propaganda que vai atingir alguém que realmente tem um interesse por aquele produto? Porque, por exemplo, vamos supor, eu não estou vendo nada de carro. Para que eles vão colocar coisas de carro para mim? Né? Exatamente. Não é o meu interesse. Não teria sentido. Agora não é interesse. Agora faz uma pesquisa de carro e me conta daqui a 60 dias quantidade de propagandas que você recebeu sobre isso. Isso, exatamente. Né? Então essa ideia, ela foi então, o marketing político, o marketing eleitoral percebeu que funcionava. Então, voltando ao assunto, em 2016, que foi o boom da questão da polarização, ela começou daí. E as redes sociais, então, através de uma empresa chamada Cambridge Analytica, essa Cambridge Analytica, ela participou, inclusive, da campanha do Brexit, né, que foi a separação do Reino Unido, e da campanha do Trump. E quando perguntado, inclusive, o Michael Kozinski, quando perguntado acerca da responsabilidade dele na eleição, né, do Donald Trump, independente do mérito, quem apoia ou quem não apoia, não estou entrando no mérito disso, mas perguntaram, falou assim, olha o que você causou. Eu falei assim, não, eu só mostrei uma situação que já estava lá, a bomba já existia, eu só mostrei que ela estava lá. Exato. E hoje nós vivemos isso constantemente. Se você tem uma preferência ideológica política, observe que você só recebe informações dessa referência biológica. Exatamente. Ideológica. Você não recebe qualquer coisa. Então, alguns assuntos saem da bolha. Alguns assuntos. Copa do Mundo. Sai da bolha. Sai da bolha. Sai da Porque bolha. aí todo mundo é generalizado, é universal. É igual aconteceu o terremoto na Colômbia. Na Colômbia. Né? Sai da bolha. Agora, fora isso, todo mundo volta para a bolha. E existe a questão da monetização. E a monetização é que faz com que a máquina ande. E como disse o repórter Andrew Lewis, se você não paga nada pelo produto, o produto é você. E nós somos o produto. Foi Andrew Lewis que falou isso. Foi, exatamente. Essa frase é bem séria, famosa. Muito, muito. E isso nos faz parar para pensar. E recomendo a todos, né? Propaganda para Netflix, não, tá? Mas assista um documentário chamado Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Dilema das Redes. Uma dica boa para vocês. Sim, e é um documentário de ex-funcionários das grandes plataformas
para que eles então mostram os riscos que essa juventude está sendo submetida, e não é que eu seja contra, pelo amor de Deus, eu só acho que tudo existe a questão da racionalidade. Perfeito. E a forma como você usa e como você alimenta, porque a Big Data é o que você alimenta o sistema. E quanto mais você alimenta, mais eles sabem sobre você e mais você perde a sua individualidade, porque o sistema ele passou a ser o quê? A forma como ele captou seus dados. Ele captou de uma forma silenciosa, imperceptível, e na hora que você vê, você está lá. Aquela história do sapo dentro da vasilha de que é cozido na água fria. Exatamente. Você vai aquecendo a temperatura. E aí ele fica lá. Pôs ele na água quente, ele pula. Isso. E com isso, a disseminação de desinformação virou uma coisa absurda. É um grande desafio. E de uns 5, 6 anos para cá, a gente está vendo muita desinformação. Muito. Muita, mas muita mesmo. Você já não sabe, antes da IA, você já não sabia em que acreditar. Agora imagina agora com a IA. Vamos levar o seguinte, a desinformação, muita gente confunde com mentira. É mentira. Mas a mentira, Fernando, vamos parar para pensar, o ser humano, enquanto ser humano, ele mente. Até então não tem problema. A questão é a mentira com potencial lesivo. Exato. Lesivo. O professor Diogo Reis, um grande amigo meu, um dos grandes nomes hoje nessa área de direito digital, ele trata muito sobre isso. Porque a mentira em si, ela não está no campo do direito, o direito não consegue administrar, ou não consegue tutelar a mentira. E o grande desafio foi o que é desinformação, o que é fake news, porque eu não posso tutelar ou punir algo que não tem uma definição. Exato. Então veio a questão do fake news, ficou muito genérico. Então, peraí, vamos para a desinformação. A desinformação, então, ela é o quê? Aquela mentira, né, conteúdo inverídico com um potencial lesivo. Algo que é capaz de realmente... Imagine, às vésperas de uma eleição, determinado candidato, através de uma IA, né, fazer um deepfake, falando, estou hoje renunciando à minha candidatura. Olha o tamanho do... E isso é lançado em rede social. O tamanho do estrago. A preocupação da justiça eleitoral. E qual o grande desafio da justiça eleitoral? É justamente a velocidade. Porque enquanto é disseminado, chega e reclama, o poder de polícia para remover o conteúdo, isso aí já avançou muito. E até então, as redes sociais ainda existe a possibilidade de frear. O grande desafio são os serviços de mensageria. Porque o sistema é criptografado de ponta a ponta. E outra coisa, você passa a confiar mais no seu tio, que você conhece desde pequeno, que jogou um determinado conteúdo no grupo da família, do que nos veículos de imprensa. Porque vamos lá, os veículos de imprensa têm viés, todos têm viés. Sabemos disso. Porque nós não temos certeza de fatos, nós temos apenas a narrativa de fatos, e em cima da narrativa de fatos a gente exala a nossa opinião, e a opinião vira notícia. Te dou um exemplo. Vamos lá. Guerra da Ucrânia. Você está lá? Não. Qual que é a informação que você tem? Só que passa. Do repórter que te passa a forma como ele está vendo aquilo e te passa. Em cima daquilo você forma o quê? A sua opinião. E aquela opinião sua, você fala, não, dependendo do seu viés ideológica, não, isso é porque é de direita ou porque é de esquerda. Aí você joga aquilo no grupo de família. Aquilo vira então uma notícia, quer dizer, uma opinião que vira uma notícia e caracteriza a desinformação. Exatamente. E agora, com esse avanço da IA e das redes sociais cada vez mais, a gente está vendo cada vez mais isso. Sim, em todas as áreas. E o grande problema que a Justiça Eleitoral teve, sabe qual foi? A eleição de 2022. Porque outra diferença que a Justiça Eleitoral tem, ela tem um poder de delegação, por delegação ela legisla. Ela cria regras, logicamente não podendo criar novos direitos e novas sanções, mas ela tem que criar regras para as eleições próximas. Para isso ela tem que publicar as chamadas resoluções. E ela tem até o dia 5 de março. Até então, organizadas, resoluções sobre propaganda eleitoral, que pode, que não pode, uso de internet, normal. E se lembrando que a Justiça Eleitoral sempre foi pioneira no campo da internet. A primeira lei brasileira a falar sobre a internet é a Lei 2034 de 2009. Quando falou o que podia, como é que podia fazer a propaganda eleitoral na internet. Bom, diante de tudo isso, se deparou em 2022, entre o primeiro e o segundo turno, com algo que não era tutelado pelo direito, que não tinha o que fazer e estava causando um grande estrago, que era o quê? Comprometendo a integridade do processo eleitoral. Porque eu, candidato, falar mal do Fernando candidato é uma coisa. Agora, eu, como ser humano, como cidadão, falar mal do sistema eleitoral, colocando em xeque a validade, a auditabilidade e a seriedade da urna, do processo de votação, não tinha nada que tutelava.
Olha o desafio que era para a justiça. E por que a justiça tem que atuar desse jeito? Porque o legislador não faz. Se o legislador não faz, qualquer ação que você entre, seja esfera de família, criminal, consumidor, a justiça tem que te dar uma resposta. Tem que ser tutelado. Agora, imagine o caso. Estava tendo vários ataques, um caso clássico, né, que foi julgado, inclusive, o caso do Francisquini. O deputado Francisquini, que foi o leading case nesse ponto, e que ele saiu e falou, olha, foi digitado aqui falando mal das urnas, que estava digitando um número e saindo outro candidato. Que lá foi o grande leading case, justamente mostrar. E o que o TSE teve que fazer? Ele teve que expedir uma resolução, publicar uma resolução, fora do prazo, justamente para disciplinar isso. E falar, olha, se tiver conteúdo desinformacional contra a justiça eleitoral ou processo de integridade do processo eleitoral, multa de 100 a 150 mil por hora para as plataformas que não retirarem esse conteúdo. Então algo tem que ser feito, porque, igual eu falei, mentir, todo mundo mente. A questão é a mentira com potencial lesivo. Aquela fofoca de barzinho, aquela mentira de barzinho da praça, agora está nas redes sociais. Exatamente. Agora oficializou e aumentou, potencializou. Esse foi o grande. E esse um conta uma coisa para esse aqui já conta de outra forma, quando chega no terceiro, no quarto, já distorceu tudo. Exatamente. E aí porque antes nós tínhamos um sistema de comunicação que era one to many, né? Ou seja, de um para muitos. Aí você tirava suas conclusões. Agora, não, é many to many, de muitos para muitos. E isso se perde. Acabamos nos perdendo e falei, o que é verdade? O grande problema que eu vejo hoje, a nível mundial, não é a nível Brasil, não, é a questão de em que acreditar. Em que acreditar. Que hoje se duvida praticamente de tudo. Exato. Hoje você duvida dos seus sentidos. Porque você não sabe se aquele conteúdo que você está vendo é um IA, se é um deepfake ou se é real. Esse é o grande desafio. Entendeu? E, por exemplo, uma pergunta agora que me veio na cabeça. Com essa questão da IA e das redes sociais, está aumentando muito o número de golpes, né, na internet. Sim. E agora, tirando a parte do eleitoral, vamos para a área jurídica. Jurídica, bora. Como é que hoje um cidadão que cai num golpe, ele pode ser ressarcido ou ter os seus direitos de volta ou punir o golpista? Isso é comum ou é difícil demais? Eu vou contar uma história para vocês, até mesmo que alerta todos os seus internautas aí, todos os seus seguidores. Está acontecendo muito, inclusive, com os advogados. Usando o nome de advogados, porque hoje os processos são públicos. Alguns são segredo de justiça, poucos, a maioria são públicos. Aí com o CPF de determinada pessoa, você sabe o número de processos que ele tem. Com o AB do advogado, sabe o número de processos que eles têm. Então eles criam um perfil como se fosse advogado, vão lá na sua rede social ou no seu perfil do WhatsApp, tira a sua foto, muda o número e liga para o cliente. E liga para o cliente e fala, ó, o seu processo tal teve andamento e foi liberado 100 mil reais para você, para isso precisa ser só transfira 100 mil para destravar, pagar uma taxa para o Poder Judiciário, para o juiz liberar esse dinheiro para você. Então assim, são vários, estou dando um exemplo de um golpe. Aí a sua pergunta, como ser ressarcido disso? Acaba sendo muito difícil. Então a ideia é, como eu falei, o grande desafio, duvide de tudo, realmente. Agora, caso já tenha concretizado, tem que procurar a polícia, porque sem essas informações também não tem levantamento e sem informação não tem como se fazer uma política pública justamente de combate. Não é fácil, realmente não é fácil, ainda mais dependendo do tempo. E cada aplicativo do banco agora tem um sistema agora para você desfazer o Pix, para que você então cancele aquele Pix. Então, mas tem um período. Cada banco, eu acho que tem um período, não sei se na Febraban estabeleceu um período fixo, mas assim que você viu que caiu num golpe, procure imediatamente seu banco. Lembrando que raramente o banco vai ser responsável porque você forneceu seus dados. Né? E a questão é procurar realmente a polícia, porque às vezes é um sistema que é uma roda que está girando, que é muito maior e que você é apenas um integrante desse sistema para que possa então pegar essas quadrilhas. E essa questão desse período agora que pode ser ressarcido, está acontecendo um outro golpe, que a pessoa faz a compra e fala que era um golpe e cancela e fica com o produto e não paga o produto.
É inverso, é verdade, está acontecendo Está acontecendo muito isso agora. Sim. Então a pessoa usa essa brecha para poder dar o golpe nos estabelecimentos. Eu vi uma que o cidadão pega, ele recebe o produto, por exemplo, seja uma pizza, né? Depois que o entregador vai embora, ele pega e fala, não, a pizza estava estragada, para o estabelecimento devolver. Exatamente. Então você usa realmente esses mecanismos. Então, eu tinha um professor, né, no último ano de faculdade, que ele falava uma coisa que é muito verdade. Falava não, ele fala, né? É vivo ainda, Alexandre Berdinardi Rossi. Ele fala que a tecnologia salva no atacado e mata no varejo. Aliás, salva no varejo e mata no atacado. Mata no atacado, acaba sendo verdade. É uma verdade mesmo. Porque é muito fácil, hoje você chama Uber, é muito fácil você passar um cartão. Porque imagina as dificuldades. Hoje eu sou o presidente da comissão do PJE, do tribunal, que é o sistema eletrônico. Hoje os processos são todos eletrônicos. E hoje, conversando com o juiz, que faz parte lá dessa comissão também, falei, imagina o volume de processo que nós temos hoje, se ainda fosse papel. Nossa Senhora, não tem como voltar, não tem como. Não tem, é um caminho sem volta. É a mesma coisa, por exemplo, nós desenvolvemos o nosso próprio sistema para gerir a clínica, o consultório, os exames, tudo. Por quê? Porque os sistemas que tinham no mercado não me atendiam e voltar para a ficha do papel seria insuportável, porque imagina a quantidade de informação que tem hoje, a quantidade de exames, que lá fica tudo registrado, é muito bom. Eu imagino. Não. E aproveitando a dinâmica, tem pergunta, né? Agora só a vez de perguntar, exatamente. Porque esses dias eu li uma reportagem, Fernando, aproveitando agora, no Chumbo Trocado. Isso. Acerca não pode falar epidemia porque não acaba sendo contagioso, mas o grande volume de miopia, principalmente em crianças, que está acontecendo. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, é decorrente do uso excessivo de telas ou da falta também de contato com a luz solar? Porque essas crianças de hoje não tomam sol. Exatamente. Né? E o que fazer nesse caso? Né? Os pais simplesmente ficam esperando cada ano o grau aumentar? O que acontece? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, os meios de comunicação, eles me procuram muito para falar sobre esse assunto e eu não estou tendo mais tempo para poder atendê-los. Mas vamos aproveitar essa deixa aqui. O que acontece? O olho da criança, ele desenvolve até os 2 anos de idade. Então, ele cresce bastante, quase aos 2 anos, ele fica próximo do tamanho do adulto. Certo. Existe um tipo de miopia, chamada axial, que é o olho que cresce mais. Então, as crianças que ficam dentro de casa, não tomam sol, elas não pegam a vitamina D. Sim. A vitamina D, junto com uma outra vitamina chamada K2, ela faz uma distribuição daquela calcificação, do endurecimento, não só dos ossos, mas também da parte escleral, que é a parte rígida do olho. Então você tem uma certa rigidez ali por conta da vitamina D. Essas crianças que têm quase que um raquitismo, os olhos são mais moles do que o normal. Então a pressão que tem dentro do olho vai fazer esse olho crescer mais. E não é crescer muito não, basta crescer 0,01 milímetro que já altera o grau. Então o que acontece? Essas crianças ainda têm o problema de forçar muito a musculatura de perto. Então a capacidade de acomodação, convergência, os músculos apertando ali vai fazendo com que o olho se torne mais tendencialmente ser míope. Entendi. Então isso acontece mesmo. Então, existe uma previsão aí de explosão do número de miopias por conta das telas e o fato das telas a pessoa ficar realmente não ter mais atividade física. A criança hoje não brinca mais, né? Ela fica em casa, ela brinca no celular, brinca no computador. Então, isso é um problema. Então, os pais têm que atentar sobre isso. A criança tem que pegar sol, a criança tem que fazer suplementação de vitamina D se não quiser ir para o sol, tem que fazer outras atividades que não sejam só as telas, tem que ter uma diversidade. E depois que desenvolve essa miopia, ela se torna algo, ela se retroalimenta, né? Porque o olho está mole, aí a pressão sobe, aí ele cresce um pouquinho a esclera, estica, e ela fica mais fina, aí ela vai inchando. Então a miopia vai sendo aumentada. Isso é uma coisa que a gente tem observado, os cientistas têm observado, tem se falado muito sobre isso. Agora, a grande diferença, a grande questão é como parar isso, porque as crianças já nascem com o celular na mão, né? Esse é o problema.
E é interessante, né? Porque as crianças nascem com o celular na mão. Eu falo uma dificuldade que às vezes os pais de hoje têm de criar os filhos. Porque eu conheço pais que falam assim, não, meu filho não vai mexer com tela de celular até tal idade. Aí eu costumo brincar, falo assim, espera entrar na escola. Porque na escola vai ter um grande... Porque dentro de casa você tem esse controle. Agora chega na escola, aí os colegas já mexem. Aí ele vai se sentir alijado do núcleo ali, né? Do ciclo. Isso. E com isso pode vir até a questão da depressão e a questão da rejeição. Da rejeição. Aí você vai passar a tratar a parte psíquica da criança. Olha como é que fica essa sociedade, tanto que ela está num sistema rotacional de que um problema está puxando o outro. Exatamente. Aí, não, vou tentar então racionalizar o uso dessas telas, o uso desse celular. Mas até quando se consegue racionalizar? O que é racionalizar? E onde vem a questão da educação, a diferença, né? Eu sou professor universitário e a diferença dos alunos de 2002, quando eu comecei, até agora sim, é gritante. Até mesmo porque o professor ele tem que disputar atenção com redes sociais, ele disputar atenção com o celular. Aí você fala assim, tá, mas eu quero que meu filho, ele não fique mexendo no celular. Tá, você quer, mas de que forma você está tentando educar isso? De que forma você está tentando mostrar para ele que existe vida além das telas? E esse eu acho o grande desafio dessa geração. Agora, uma boa notícia para vocês que estão nos ouvindo, é que hoje, para tratamento da miopia, é o que mais tem recurso. Então, hoje, por exemplo, antigamente, quando surgiu o primeiro tratamento da miopia, era na ceratotomia radial, que era aquele corte com bisturi de diamante. Aquilo ali era terrível, porque enfraquecia a córnea, as pessoas desenvolviam hipermetropia, astigmatismo progressivo. A minha tia Rosângela mesmo, que tinha feito aquela cirurgia, foi para 12 graus de hipermetropia, aí eu tive que fazer a cirurgia dela colocando a lente interna. Então, o que acontece? Hoje você tem o PRK, você tem o LASIK com o laser de fenda segundo, tem o LASIK com lâmina, tem os anéis HM, que é para alta miopia, mas hoje os anéis HM eu consigo tratar até 1,25 grau de miopia, eu consigo tratar. Se a córnea é fraca, eu consigo tratar com o anel HM 1,25 grau de miopia. Nossa. E tem ainda as lentes chamadas fásicas, que é que você coloca uma lente dentro dos olhos sem tirar o cristalino. E tem também aquelas lentes pseudofásicas, que é você removendo o cristalino, que a gente evita muito de realizar, porque hoje não tem mais essa necessidade de tirar o cristalino para tratar grau de miopia, porque você tem as lentes que você não precisa tirar o cristalino. Então, o recurso tem demais. Agora, o melhor do que tratar é prevenir, né? Com certeza. Exatamente. E uma das formas de prevenção, esporte. Trazer a criança realmente a fazer esporte, né? Que hoje eu vejo alguns tentam incentivar e tudo, mas o esporte eu acho que é uma forma que você tem até mesmo de sair das telas, uma forma de interação, porque um dos objetivos que existem das redes sociais de te manter preso é justamente isolar. Você deixa de ser social. Né? Porque existe hoje o introspectivo, que é aquele que realmente existe o extrospectivo, que é aquele que socializa muito. Existe o ortrospectivo, que é aquele que ele se socializa e tudo, mas ele tem também a questão da bateria social dele, cabe ele quer ir para o canto dele. Então, assim, só que para você identificar isso, você tem que fazer com que essa criança se socialize. E ainda não vejo, depois da escola, uma forma que a criança possa se socializar melhor que no esporte. E eu, assim, sou suspeito para falar de esporte, porque eu sou apaixonado. Então, por exemplo, e aqui nós estamos fazendo esse podcast aqui dentro da WL Escola de Música. Olha. Então, além de ser o nosso patrocinador oficial aqui, o Wesley Lopes, por exemplo, tem uma escola aqui em Goiânia, chama WL, perto do Goiânia Shopping, que para quem realmente interessa, é uma válvula de escape boa. A música é uma coisa que desenvolve habilidade não só psicomotora, mas também a questão de equilibrar o cérebro direito e esquerdo ali, a emoção, a razão. Isso é muito importante. Até eu estou fazendo aula aqui agora. Tinha os dias Fernando cantor. Que já estou cantando no banheiro já. Meu pai era um ótimo cantor. Que bom. Meu pai era um ótimo cantor. Ele cantava, todo mundo parava para ouvir. Interessante, por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Ricardo e o Marcos. O Ricardo, ele nunca foi de ficar no computador e celular, e o Marcos sempre foi de ficar no computador e no celular. O Marcos desenvolveu a miopia, o Ricardo não. E aí eu tive que operar o Marcos em 2020, no meio da pandemia, eu fiz o laser dele,
que ele já estava com 2 graus no olho e 2,25 no outro. Nossa. De miopia. Mas por quê? Por causa de excesso de tela e pouca atividade física. Hoje não, hoje ele mudou totalmente. Hoje já está... lá em casa agora está todo mundo fazendo música, todo mundo fazendo atividade física. O único que não está fazendo muita atividade física sou eu, mas o resto todo mundo faz. O exemplo lá está sendo inverso, está vendo os meninos. Eu já fiz muito, né? Eu fiz várias atividades físicas. Hoje, chegando o ano que vem, eu vou, como diz, vou entrar para a idade sexagenária. Já indo no estatuto do idoso. Já vou pegar a fila preferencial. Já tem o ano que prioridade vem. nos processos, aí tem essas suas vantagens. Que bacana. Agora eu quero mudar um pouco o assunto também. Vocês viram que o Dr. Laudo Natel é muito eclético, né? Vamos falar daquela paixão sua que eu fui lá conhecer, o laço, prova do laço. Como é que é aquilo? Aí é paixão mesmo, né? Eu sou apaixonado em cavalo. Cavalo sempre foi minha paixão desde pequeno. E o Tim Hope, né? O Tim Hope que hoje no estado de Goiás é um dos berços no Brasil. Eu mesmo, recentemente, há pouco tempo, ano passado, a morte do seu João Sérgio Jacinto, lá do rancho JS, que foi quem trouxe realmente o laço para o estado de Goiás. E existem várias modalidades. A modalidade de laço, existe o Tim Rope, o Calf Roping, mas nós praticamos mais o Tim Rope, que é o laço em dupla, né? Onde um tem que laçar a cabeça, o outro vem e laça o pé. Aí vem o pessoal de direitos humanos, é uma judiação e tudo, mas não é. Todos os animais são devidamente treinados, é um esporte. E um esporte assim, que movimenta muito, não só famílias, mas também o interesse comercial. Às vezes uma cidade toda, quando tem um evento desse, ela para e realmente as suas atenções para lá, porque engloba não só a interação, mas também o movimento da economia. E hoje, sim, os cavalos não são baratos, a questão da tralha não é barata também, né? Uma sela, um laço mesmo, você vai usar um laço aí de estou falando um laço nacional, de R$160, R$170, dependendo do nível que você estiver laçando, você vai conseguir, ele vai durar uma semana com você. Nossa, uma semana um laço? Uma semana. E fora a manutenção de bois, tem a questão do transporte dos animais. Sim, esse é bem complexo, né, o transporte. É bem complexo, porque aí tem a questão você tem que ter as GTAs, então, mas pensa também no esporte que realmente interage, porque você conhece muita gente de muitos lugares. Hoje um dos melhores amigos que eu tenho surgiu do laço, eu conheci do laço. Então temos essa amizade até hoje. E cavalo, assim, muita gente tem medo, eu entendo, mas é um animal fora de série, né? E eu gosto tanto do cavalo, né, do equino, quanto também do equídeo, né, que são os moares. Eu aprendi a gostar muito de mula, a partir dos encontros que tivemos em Iporá. Iporá é o berço, né, como se diz, a casa do muladeiro no Brasil, né, a capital nacional do muladeiro. E ali me despertou essa paixão, até mesmo por quê? Porque a mula em si, o muladeiro, já é um pessoal mais antigo, que gosta mais das tradições, né, da música raiz, dos causos, das prosas. Então isso aí acaba tendo essa interação que hoje a gente não vê. Como eu falei, hoje está todo mundo na tela do celular, está todo mundo isolado no seu canto e não tem mais essa interação. E eu acho que o animal, então, ele acaba sendo então o vértice desse ângulo para que todos se converjam. Que bacana. Bom, já que você tocou na viola, na moda raiz, você tinha uma vontade de conhecer o Marcos Biancardini? Deu certo de conhecer o Marcos Biancardini? Conheci no evento do TRE, lá em Pirinópolis, assim, é diferenciado, né? O Marcos é diferenciado. Ele é. E assim, um artista que realmente faz a diferença pela facilidade. E me lembrou, eu gosto muito de Caldas e Goiânia, sempre ouvindo podcasts, né? E eu vi um podcast do Leandro Carnal em que ele menciona que uma mulher chegou, se eu não me engano, pro maestro João, acho que é João Carlos. João Carlos Martins, e falou, nossa, eu daria minha vida para tocar como o senhor toca. E ele falou, eu dei a minha. É verdade. Então, assim, porque é difícil. A gente vê um artista como o Marco, assim, e outros grandes, como Liana, viola também. E dá gosto de ver. Realmente são pessoas que deram a vida. E qual que é o seu ídolo aí na viola, no sertanejo raiz? Raiz é Tião Carreiro, Tião Carreiro, Tião Carreiro é disparado. E o Marcos Biancardini tem a viola do Tião Carreiro. Ah, você não me contou lá e você tinha me falado. E assim, Tião Carreiro foi um revolucionário.
Assim, na hora que você pega pela instrução que tem na época, a questão da tecnologia que tinha na época, e você analisa as letras que Tião Carreiro escrevia, você gosta ou não do sertanejo, para ouvir uma moda do Tião Carreiro. Realmente, assim, a letra é que conforme ele escrevia. Assim como temos artistas, eu sou muito eclético com música, eu gosto desde samba, desde... Eu não consegui ainda me adaptar ao thrash metal, mas ouço também, né? Não sou contra. Mas, assim, o Brasil é muito rico em questão de música, né? Muito rico. Isso aí nos faz... E a música é uma forma que você tem até mesmo de aliviar estresse. A música, ela emociona, ela causa. Exatamente. E faz com que a gente saia um pouco da nossa realidade. Estava comentando agora mesmo, né, com o proprietário aqui, a IA está até assustando, a IA criando músicas. E tem músicas que estão sendo criadas assim. Quem entende de música logo bate o ouvido e fala assim, não, isso aí é IA, IA, né? Mas assim, de uma qualidade excepcional. E a IA está tomando conta de tudo, né? Tem até uma pergunta para você. Diga. Na sua área, sobre a questão da IA. Hoje, a questão de leitura de exames, muitas IAs estão fazendo. Sim. Então, por exemplo, dentro da área de oftalmologia, eu estou fazendo alguns testes para a IA me ajudar a dar os laudos de, por exemplo, alguns exames, por exemplo, o Pentacam. Só que ela tem errado muito ainda. Esse é o problema. Então, na minha área ainda não está muito bom. Mas eu vi que está avançando. Aí o que acontece? Como ela se alimenta de aprendizado, então quanto mais você fizer, mais ela vai aprender, menos ela vai errar. Então, de qualquer maneira, ajuda a ganhar velocidade, porque é mais fácil você corrigir do que fazer tudo. Então, nesse ponto, ela está sendo muito útil. Agora, não tenha dúvidas que laudo vai ser tudo por IA em pouco tempo. Por exemplo, na área de radiologia, na área de cardiologia, os laudos vão ser todos por IA. Isso é certeza absoluta. Hoje uma IA lê uma retinografia. Lê. Lê. Sem qualquer problema. Retinografia é mais fácil. É mais fácil. Então dá. Aí agora vamos casar as nossas duas áreas. Imagina uma situação em que uma IA lê, não tenha a supervisão humana, né? Ou tem uma supervisão humana, porque às vezes ela vai ler melhor que muitos médicos estão se formando hoje. Eu falo isso, gente, porque a qualidade dos profissionais, não só médicos, advogados, engenheiros, assim, tem sido questionada, porque ninguém tem realmente dedicado, como foi na época, e não é falando mal de um ou de outro não, mas a questão é que está faltando comprometimento profissional de muitos. E hoje simplesmente despejar na mão da IA para que uma IA faça o que eu deveria fazer, eu costumo falar que a IA vai potencializar a N quem é bom. Exatamente. Vai ganhar tempo. E quem é ruim vai... Simplesmente vai sepultar. Vai assim, ser, você é um analfabeto, você é um analfabeto social, e você simplesmente tem ancoragem ou tem uma bengala que seria de informática. Porque nossa IA, ela é generativa, né? Aí onde eu falo que eu quero linkar as duas coisas. A responsabilidade civil em cima disso. Suponhamos um diagnóstico dado por uma IA que seja errado. Exato. Como aconteceu essa semana na clínica. Foi um pessoal fazer um teste de um aparelho, né, uma nova IA, para detectar glaucoma. Então, ela detectou um glaucoma onde não existia. Olha só, se não tem supervisão se não tivesse ali para ver. Então, isso é temerário mesmo. Agora, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele é categórico. Você não pode se eximir da responsabilidade se você fizer um laudo por IA. Sim, não. Não, hoje a IA, eu falo na justiça, as minutas muitas vezes são feitas tanto por advogados, são feitas por IA, e a grande dificuldade, o grande desafio é o seguinte, essa supervisão humana. E é como eu falei, se você sabe o que você está fazendo, você tem a possibilidade de correção. De correção. Agora que se você não sabe, simplesmente joga o prompt lá, vem aquilo. Hoje a gente identifica uma peça que é ou não o produto de uma IA. Isso aí não tem qualquer dificuldade. E sobre a sua área, e também eu colocar na engenharia, a questão da responsabilidade civil. Ou seja, quem responderia por esse erro? Seria, ou seja, você que não verificou, o hospital que contratou aquela IA, vamos supor que seja uma empresa que tem contratado a IA, o programador da IA, olha a dificuldade. A empresa lá, que está lá nos Estados Unidos que... Gente, porque o problema vai desaguar no judiciário. Vai sempre desaguar no judiciário. E às vezes a gente não leva em conta isso. Então temos que levar muito em conta, e você que usa a IA, eu acho, é uma ferramenta, tem que ser usada. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, não tem jeito. Ouvi uma frase muito inteligente que fala que é a última grande invenção do ser humano, porque, porque a tendência é se tornar autossuficiente. Exato. E isso é um grande desafio, né? Vamos lá relembrar
o Exterminador do Futuro. É. Né? A partir do momento que ela tem autonomia, e como é que vai ficar? Exatamente. Imagina um robô tendo autonomia de fazer o que ele realmente quer e não o que ele foi programado para fazer, né? Fernando, eu tenho outra pergunta antes que eu esqueça. Então vamos. Uma coisa linkando aqui, ó. A coisa está invertendo aqui. Isso. Vamos falar, vamos conversar. Como dar o diagnóstico para uma pessoa e falar assim, olha, lamento, mas você vai ficar cega? Como é que é a sensação disso? Não, aí... O Fernando Pessoa, não o Fernando médico. Esse é um problema muito grave pelo seguinte, o médico falar que um paciente vai ficar cego é muito perigoso. Eu vi muitos médicos falando para o paciente com câncer, ó, você não tem nem 6 meses de vida e tem casos que o paciente que não tinha 6 meses de vida viveu mais do que o próprio médico que falou. Então, o médico, ele, por exemplo, você não pode, eu não falo para o paciente, ó, você vai ficar cego. Não falo. Porque diante daquela situação, eu vou até o final tentando salvar o olho daquele paciente, a visão daquele paciente. Sim. Então, agora, por exemplo, isso aconteceu muito no passado e ainda acontece até hoje em pacientes com ceratocone. O que é ceratocone? Ceratocone é uma doença que a córnea, que é a primeira lente do olho, que fica na frente da parte colorida que é a íris, ela vai ficando fina, fraca e bicuda. Como se fosse um cone mesmo, ou parecido com aquela bola de futebol americano, né? Então o que acontece? Tem às vezes alguns médicos que falam para o paciente, você vai ficar cego, você vai ter que fazer transplante. Hoje a possibilidade de ter que fazer transplante é tão remota, porque tem tantos tratamentos. Você tem os anéis intraestromais que seguram, tem o crosslink, tem as lentes de contato que a pessoa vai levando ali a visão muito tempo. Então hoje praticamente, raramente eu faço um transplante em quem tem ceratocone. Então, e outra coisa, o ceratocone não é uma doença que cega, a não ser que a pessoa não cuide nada, ele seja extremamente agressivo, rompa todas aquelas membranas da córnea, ela fica toda inchada, ele fica com a visão muito fraca, mas cego não fica. Aí você faz o transplante e ele volta a enxergar. Então, a não ser que ele tenha uma complicação, fez o transplante, deu uma infecção, perdeu o olho, aí sim. Mas é uma coisa assim, extremamente rara, em 44 anos de profissão eu nunca vi. Mas imagina que você tem que dar esse diagnóstico, falar com a pessoa. Sim. Como é que ele está cego. Como é que é essa... O Fernando... É uma notícia muito ruim, realmente. Olha, você falar para o paciente, não, você, infelizmente, o seu caso não tem mais solução, é muito triste. E isso acontece muito nos glaucomas que as pessoas não tratam a tempo, né? Então, por exemplo, o paciente chega lá com a visão extremamente ruim, o nervo óptico todo destruído. E hoje, por exemplo, eu nunca tirei a esperança do paciente, até porque você nunca sabe do futuro. Sim. Imagina hoje, o Elon Musk está prometendo fazer o cego enxergar de novo, né, com o olho biônico. Então, as células-tronco tem... O transhumanismo, né? O transhumanismo, exatamente. Então, as células-tronco tem muitos estudos hoje muito avançados que você pode, por exemplo, recuperar um membro, tem orelhas que são fabricadas com célula-tronco, córneas estão sendo fabricadas com células-tronco. Então, tudo isso vai melhorar muito agora. Israel, por exemplo, lançou uma córnea artificial chamada Cornit, que é uma das coisas que eu estou mais ansioso em ter aqui no Brasil, porque tem casos que realmente a córnea humana não é possível mais, a pessoa tem rejeição, já fez 1, 2, 3 transplantes. Então, tudo isso aí. Agora, eu evito de tirar a esperança do paciente. Agora, quando a pessoa já perdeu tudo mesmo, não enxerga nada, aí ela mesma já se conforma. Ela fala, realmente eu não estou... A Bíblia fala que os olhos é a janela da alma. Correto. Né? E eu acredito muito nisso mesmo. E aconteceu já alguém chegar para fazer um exame para medição de grau de miopia, alguma coisa, e você já detectar uma outra enfermidade. Demais. Glaucoma, por exemplo, é uma das coisas. Buraco na retina, início de descolamento de retina, isso é muito comum da gente identificar. Por exemplo, uveíte, a pessoa vai lá, ela está achando que é uma conjuntivite, é uma uveíte, então você tem que saber tratar isso aí, porque
o tratamento da conjuntivite é totalmente diferente da uveíte. A uveíte, se você não tratar a tempo, a pessoa pode ficar cega. A conjuntivite não fica cega. A não ser, por exemplo, aquela tracoma que tinha muito no passado, né, que é a Chlamydia trachomatis, que ela destruía a córnea, mas cegueira não dava. Ficava com a visão muito ruim, mas cegueira não dava. Então, já acontece muito. A pessoa vem, eu vim só trocar os óculos. Chega lá, a pressão está 40, 50. Essa semana mesmo entrou uma senhora, mas ela já sabia que tinha glaucoma. Ela chegou com pressão de 77 no olho. 77. Qual que é normal? Abaixo de 20. Nossa. Então, ela tinha mais de 3 vezes a pressão normal. Então, foi um Deus nos acuda, né? Imagino. Difícil, Eu imagino. É. Você vê que as áreas se comunicam, tá vendo? Como é que é Exato. interessante? Eu gosto muito dessa interação, né, com o que você propôs do chumbo trocado, porque tudo se interage. Exatamente, E outra coisa, falar só de oftalmologia se torna enfadonho, né? É demais. Agora, quando a gente mistura as áreas e que elas se interagem, isso acho que foi a grande sacada do chumbo trocado não dói. Foi. Não, e foi realmente grande sucesso, tá, Lucas? Às vezes as pessoas pensam que é alguma coisa relacionada à polícia, né? Não, mas não tem nada a ver. É exatamente. Polícia ou política? Ou política, né? Também não. Não chamam de direita, de esquerda. Não. Aqui o nosso canal é bem descontraído, é bem eclético, né? Vocês vão ver várias entrevistas com diversos assuntos. Sobre artes, né? Artes, exatamente. Não. E por falar em artes, agora eu estou reativando, porque eu tive uma galeria lá nos Estados Unidos e uma aqui, aqui em Goiânia, né? Eu estou reativando a Visi Gallery agora. Visi Gallery, que são as minhas obras de arte fotográficas. Tem algumas. Quem não conhece a clínica de Fernando tem algumas expostas lá, viu? Toda a clínica é decorada com as minhas obras de arte. E agora nós estamos... a Isabelle, que veio para reforçar o nosso time agora, junto com o Danilo, eles estão revivendo chama Fernando Pacheco Fotos com PH, no Instagram. Que bacana, bacana demais. Depois você vai ver lá. A gente falando sobre a questão da interação das áreas, né? Eu costumo falar, Fernando, que direito é um curso fácil de mercado difícil. Sim. A medicina é um curso difícil de mercado fácil. Ou pelo menos foi, né? Pelo menos até um momento atrás. Até um momento atrás, agora foi. Com essa disseminação de faculdades, eu acho que é positivo, desde que tenha um controle de qualidade. Sim. Desde que tenha um controle de qualidade. E como eu falei para vocês, todas as áreas profissionais, elas se comunicam porque o ser humano, ele é o único que não consegue ter uma vida independente e isolada. O único. É o único animal, aliás, a única espécie na Terra que precisa de um verbo para se identificar. Ser humano, porque galinha é galinha, girafa é girafa, papagaio é papagaio. Nós precisamos ser humanos, né? Ser humanos. E essa questão da humanidade, ela fala em questão de sociabilidade. E essa sociabilidade, ela vem também nessa interação de que você é especialista na sua área, ela é especialista na área dela, eu na minha, e com isso é que a gente acaba formando a humanidade. E como eu disse no início, o direito sempre foi a última coisa que eu queria fazer na vida, gente. Era a última coisa. Eu sou da área de exatas, você gosta demais de aula de física e matemática por muito tempo. E porque eu devo a duas pessoas, minha avó, falecida, da área Rosa Barbalho, e devo a um americano chamado Joseph Wayne Wood Jr. É o Joe. Ele era dono do colégio lá em Caldas, até a Verus, que sua prima estudou lá também, em que eu tinha 5 anos, meus pais separando e tudo, só que eu tinha tirado, com 5 anos de idade, tinha tirado a maior média que tinha no colégio. E ele chegou para mim e falou, eu lembro que ele agachou, e falou, olha, se você tirar a maior nota do colégio, eu te dou bolsa. Eu estudei lá aos 13 anos, até o ensino médio. E eu falo que o ensino, né, que às vezes a gente está aqui falando dos profissionais já consagrados, como o Fernando mas eu falo que o ensino e o estudo ele é loteria de pobre. É onde a sua vida pode mudar e que muitas vezes não se dá importância a isso. Trabalhando então sobre esses temas e principalmente fechando, quando você observa que, eu falei para vocês que o direito é o último ramo do direito de profissional que eu queria fazer, porque no direito as coisas nunca são. Elas podem ser. Podem ser. Elas podem ser. E demora demais, né? Assim, ter um veredicto, um resultado. Você tocou num assunto agora que hoje eu conversei com um cliente, me ligou assim, não, mas está demorando muito. E conversando com os colegas lá no TRE também, eu falo que a grande indignação do cidadão não é o sim ou não.
observou que as respostas mais difíceis da humanidade são monossilábicas. É o sim ou não. Né? E por isso a gente gosta, deixa eu ver, depois. Né? O grande problema do jurisdicionado, que é quem está sujeito à questão da tutela do Estado, é a dúvida. E a dúvida ela decorre do tempo. E eu que sou da área de exatas, que eu falei para vocês que a última coisa que eu queria fazer na vida era direito, você saber que 2 mais 2 sempre são 4 na engenharia, no direito nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes depende da cabeça do juiz, do argumento que você lançou, das provas que você conquistou. Porque processo, às vezes a gente é curioso, porque então, não, eu processei fulano, acho bonito falar. E o Brasil é um dos países que mais litiga no mundo. É mais que parece que acha bonito. Dando moral, gente, com todo respeito, mas foi banalizado. Quem assiste os grandes dilemas, observa a última, chamada Action Class, que foi do governo americano contra o Facebook, o valor que foi arrecadado, reconhecendo que realmente estava causando problemas psíquicos nas crianças. É coisa astronômica, é um dano moral coletivo. Aqui qualquer coisa é um dano moral. Não, foi demorado a ser atendido na fila. Então, hoje o Estado monopolizou tanto isso que hoje para sair está difícil. Aí então vamos para PROCONs, agências, para ver se sai disso. Porque o grande problema, igual eu falei, não é questão do sim ou não. Quando você tem a decisão definitiva, pronto, você toca a sua vida. A partir daquilo lá, né? Que cada escolha é uma renúncia. Agora, o problema do jurisdicionado é a agonia da espera. E essa agonia de espera cria ansiedade. Cria muita ansiedade. E falar nisso, né, puxando lá da psicologia, hoje nós somos o país mais ansioso do mundo. E essa ansiedade, ela é ruim, ela te prejudica a viver. Então, tira seu tempo, tira sua paz, tira sua energia, sua saúde. Olha só. Vai minando. Vai desaguar onde? Lá na medicina. Lá na medicina. Tá vendo como é que tudo conversa? É tudo interligado. É tudo interligado. E a gente não para pensar nisso porque acha que, médico é médico, advogado é advogado, engenheiro é engenheiro, né, influencer é influencer. Então a gente não para pensar que nós somos interligados e que precisamos realmente dessa conexão. E essa conexão tem que ser a melhor possível. E voltando à questão do direito, quando eu fiz quando eu cheguei a fazer e passar na UAB, e eu falei, não quero ser mais um. O mercado está cheio de gente igual. E a questão de ser mais um significa em que sentido? Não no sentido técnico de estudar, porque estudar, você tem que estudar o tempo inteiro, você está aprendendo o tempo inteiro. Hoje nós estamos com dificuldade de absorção, porque tantas informações, porque hoje vivemos a idade das trevas às avessas. O que era a idade das trevas na Idade Média? É tudo na escuridão. Nós tínhamos dificuldade de acesso à informação. Hoje nós temos tanta informação que nós não conseguimos assimilar. É como se você estivesse olhando para o sol. Excesso de claridade, você não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Isso é muito importante pelo seguinte, muitas pessoas hoje perdem, em média, 7 horas do dia com vídeos de internet totalmente inúteis, que não vão levá-las a lugar nenhum, não vai desenvolver nada, a não ser perder o tempo e enrolar ali, várias coisas. Porque eu falei que as plataformas querem duas coisas, seu tempo e seus dados. Exatamente. Você fornece isso. E eu estava vendo uma pesquisa que muita gente está perdendo 7 horas do dia em internet, com vídeos fúteis. E outra coisa, não vou falar, não somos santos, né? Vamos falar, não somos santos. À medida que tem, você dá uma olhadinha. Dá uma olhada, Não, eu falo que é importante a gente tratar isso com o seu seguidor, porque eu principalmente, desenvolvendo muito estudo em cima dessa questão da desinformação, que é um dos temas que a gente trabalha muito lá e vai ver como desafio para as eleições também. Também, gente, é só um nicho. Estamos falando de desinformação para a sua vida toda, sobre tudo que você recebe e que você consome. É interessante a gente ter uma questão de autoeducação. Realmente eu entro nas redes sociais, eu publico alguma coisa de manhã, uma mensagem e tudo, e saio dali. Porque quando tem um intervalinho entre atendimento ou outro, de um cliente ou outro no escritório, ou entre fazer uma peça ou outra, aí eu deixo um livro do meu lado agora. Exato. Eu deixo um livro do meu lado. Assim, então o volume de leitura aumentou muito. E isso é uma forma que eu tenho de me policiar. Igual eu falei assim, porque é muito prazeroso. E outra coisa, a dopamina, ela é imediata. E outra coisa, o cara foi muito gênio. Ele colocar um feed ali que é infinito. E você nunca não vai ter fim. E sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter alguma coisa, e aquilo lá vai prender a sua atenção. Que bacana. Nesse documentário que eu falei para vocês, tem uma pergunta que é muito forte. Eu falei que eles querem o quê? Seus dados e seu tempo. E o meu tempo. E, na verdade, a pergunta que está nas entrelinhas é:
quanto da sua vida você pode me dar? Olha, a mesma pergunta feita de uma maneira diferente. E isso impacta. Exato. E quanto da sua vida você está dando para as redes sociais? E olha que nós estamos falando para uma rede social. Agora imagina a quantidade de rede social que está... Só que nós não enfrentamos esse problema. Acho que hoje esse é um problema social. Vamos responsabilizar as plataformas. Gente, a plataforma está lá para fazer o que é dela. A gente quer sempre terceirizar a responsabilidade. Ou será que a responsabilidade é minha de eu não conseguir me policiar e me medir naquilo que eu posso usar, naquilo que eu posso filtrar? A gente não para pensar nisso. E sempre é mais fácil jogar a culpa nos outros. Sempre mais fácil. E por falar em livro, agora a gente está chegando aqui ao nosso final do podcast, qual o livro que você daria, que você está lendo e que gostaria de dar uma dica para o pessoal aí? Fernando, eu tenho lido alguns livros assim que realmente assim, o livro tem uma grande vantagem dos filmes, porque ele não ingessa a sua imaginação. Ele abre a sua imaginação, porque o filme você acaba ficando frustrado, né? Acaba ficando muito frustrado. Eu gostei muito, Código da Vinci, né? Do Dan Brown. É um livro excepcional. Aí depois que eu vi o filme, eu falei, não, que filme ruim. O filme fica ruim, porque mas você trabalha muito. E eu procuro ler muita coisa fora do direito, porque no direito eu estou lendo toda hora. Toda hora. Eu li um livro muito bom chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um livro que realmente assim, ele muda a sua cabeça sobre finanças. Exato. Né? E estou lendo um livro atualmente, me esqueci agora, com todo perdão, o nome da autora, Ana Beatriz, acho que é alguma coisa assim, mas que é um livro muito forte que fala sobre a morte é um dia que vale a pena viver. Olha só. Que é da parte já de psicologia. De psicologia. Ela é uma geriatra e assim conta histórias ali que ela viveu e mostra da nossa efemeridade, o quanto a gente acha que não vai morrer e é por isso que a gente não dá valor no que a gente tem. Exato. E isso faz com que... E ela tem uma frase muito forte, até onde eu não terminei de ler, em que ela fala que a gente morre antes da morte quando a gente se abandona. Exato. Depressão, coisa. E a gente morre depois da morte quando a última pessoa fala o nosso nome. Olha só. E a gente não para pra pensar E nisso. agora, por exemplo, o que você falou aí me lembrou bastante de um grande amigo, foi paciente também, me achou pelas redes sociais, veio fazer o laser comigo, e é seu colega de profissão, é o Vandir Bernardino, lá do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, mas ele está sempre circulando. E ele falou uma coisa, Fernando, nós temos mais passado do que futuro. Mais retrovisor do que para-brisa. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar ao máximo agora, porque realmente essa é uma constatação bem real. A partir do momento que você tem ciência de que nós somos finitos, eu acho que a gente vê as coisas de uma maneira diferente. Isso. Lógico, tem dias que são ruins. Então, tem dias que são ruins. Ou pelo menos acreditamos que sejam ruins. Isso. Aí onde você para pensar a lei do zoom. Você está dando zoom no que te falta, no que você tem. E isso faz toda a diferença. Então eu vou terminar aqui agora parabenizando todos os advogados, porque tem 2 dias atrás foi o dia do advogado, exatamente, né? Exatamente, 11 de agosto. Exatamente. Então, feliz dia dos advogados aí, e a todos os advogados, e vocês que ainda não nos seguem, passem a seguir, ativa o sininho lá, e inscrevam no nosso canal do Visa Ideias, Chumbo Trocado Não Dói. Até lá e até a próxima. Muito obrigado pela entrevista, amei, adorei. Eu que agradeço. Eu sabia que ia ser muito boa, tinha certeza disso. Se chamar, estamos aqui de volta. Então tá, como já está na agenda. Grande abraço. Então até logo, pessoal, até mais, até o nosso próximo vídeo. Até mais. Há um tempo atrás, pensei em te dizer eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Não mandarei, e não mandarei cisas de rosas, nem tento encontrar os nossos segredos. Aquele amor,
aquele amor